Bueno, damos paso ahora a nuestro primer panel, Comunicación, Violencias y Transiciones desde Iberoamérica. Contamos con la presencia de los siguientes panelistas, a quienes invito a pasar al escenario. La doctora Cecilia Krolige Peruso nos visita desde Brasil. Es doctora en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de São Paulo y profesora de las universidades Estado do Rio de Janeiro y Anhembi Morumbi, autora de Relaciones Públicas no modo de produção capitalista. El doctor Manuel Chaparro, quien nos visita desde España, es catedrático de la Universidad de Málaga y doctor en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid. Autor de varios libros sobre democracia y comunicación, experto en postdesarrollo, narrativas decoloniales y comunicación. El doctor Nelson Costa Ribeiro nos visita desde Portugal, es decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica Portuguesa, doctor en Medios y Estudios Culturales de la Universidad de Lincoln, Reino Unido, experto en Economía Política de los Medios e Historia de la Comunicación. Este panel lo moderará la doctora Inmaculata Vasallo de López, presidenta de la Asociación Iberoamericana de Investigadores de Comunicación, ACIBERCOM, es doctora en Comunicación y actual profesora de la Universidad de São Paulo, Brasil, experta en epistemología, teoría y metodologías de la comunicación. Bienvenidos, muchas gracias. Buenos días. Perdón. Entonces, aquí estamos para el segundo panel del Congreso y creo que es muy interesante a partir de que hubo ayer, ¿no? Otras voces, otros aspectos. Y esta es un panel que reúne tres expertos, tres intelectuales destacados en sus países y también en Iberoamérica, y por tanto decide la cuestión principalmente de la ciudadanía, y que vamos a discutir. Y bueno, pasamos entonces la palabra, conforme está en el programa, dándola para Cecilia Krolige Peruso. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias a la coordinación de Ibercom por esta invitación. Voy a hablar en portuñol. Como no hay una gramática establecida, van a me perdonar por los errores. El título es Comunicación Popular en las luchas contra la violencia y por derechos. Entonces voy a hablar en estos 4 puntos. De forma breve, creo que es importante también haber un tiempo para el debate, pero inicialmente entonces digo que voy a tratar de la violencia, pero quiero hablar más de las formas de resistencia a ella por parte de algunos movimientos sociales en Brasil. Entretanto, antes es necesario decir que parto de una visión de la violencia como un fenómeno amplio y complejo. Amplio porque abrange varias dimensiones, desde la dimensión simbólica y cultural hasta a la dimensión material, además de ser de varios tipos. Un fenómeno complejo porque, por un lado, es decorriente de causas como las contradicciones de clases, o sea, de la explotación de unos por los otros, de la remuneración inferior a lo que es lo mínimo necesario para vivir con dignidad, de la explotación de los ciudadanos de sus tierras y también por la falta de empleo y trabajo, además de los antagonismos de intereses económicos. Por otro lado, se involucra los antagonismos políticos e ideológicos, además de ayudar a constituir todo un universo de valores y representaciones simbólicas que son reproducidas históricamente
y reproducidas en el cotidiano, a ejemplo de la cultura patriarcal. São valores que justificam insultar, matar, violar, que justificam não respeitar os direitos mais fundamentais, como o direito à vida, e em caso da violência contra a mulher, toda a questão da misoginia. Também justifica negar o sentido de humanidade que todos os seres humanos temos como direito. O caso do racismo, que nega a humanidade do outro. Essa situação de violência de los direitos, que parece estar evoluindo, significa que existe uma negação por parte de pessoas de los avanços em las noções de direitos que os movimentos populares han conseguido convertir em políticas públicas. Passando ao ponto 2, papel da comunicação. A comunicação tem papel importante na circulação das informações e também na formação de valores e visões de mundo. Habría muito a que falar sobre como os meios tratam os temas da violência, pero vou enfatizar a contracomunicação, que também existe e é abundante. Ou seja, hablo brevemente da comunicação popular, comunitária e alternativa, que podemos denominar de contracomunicação, em contexto de los movimentos sociais. Em essa perspectiva, é necessário aludir a alguns aspectos. Primeiro, que a comunicação popular se realiza em el âmbito mais amplo de processos de organização, como, por exemplo, o movimento de mulheres. Então, a comunicação popular não é algo aislado, não existe por si mesma. Essa comunicação acontece em la dinâmica de conscientização, organização e ação de los segmentos sociais subalternizados e se involucra em processos de mobilização social. Pero, para que serve essa comunicação? Primeiro, para a criação de formas e meios próprios de comunicação, desde a comunicação cara a cara hasta o uso de canais tecnológicos. Em segundo lugar, serve como parte da pressão para interferir em las decisões do poder público e privado. Por exemplo, ao proponer cambios legais, ou seja, a reivindicação de avanços no conhecimento de direitos de cidadania por parte do Estado. O ponto 3, notas do contexto brasileiro. Aí, me gostaria de situar, de ubicar, então, que em El Atlas de la Violência, documento oficial de Brasil, de este ano, pero com dados de 2017, foi elaborado pelo IPEA, instituto muito conhecido no país, Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, dados que são coletados do Fórum Brasileiro de Seguridade Pública, a partir do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. Mirem aí, número de homicídios, 65.602 em 2017, o que significa 31,6 mortes não naturais para cada 100.000 habitantes. Mientras a Organização da Saúde diz
que son aceptables hasta 10 muertes para cada 100.000. 65% de las vítimas eram negras. Outro aspecto é de la violência contra a mulher. Quase 5.000 mulheres assassinadas em esse ano. Maior número em 10 anos. Significa 13 vítimas de homicídios por dia. E a maioria negra. Juventudes também é outro importante problema com a violência. Quase 36.000 jovens assassinados em 2017, ou seja, quase 70 por 100.000 habitantes. Pero vamos ver que a sociedade também não está parada. Então, alguns exemplos de como a sociedade civil ha trabalhado em las comunidades. Quando hablo de sociedade civil, estou pensando em las associações, segmentos de las igrejas, escolas, né, que fazem todo um trabalho organizativo, formativo, de modo a cambiar mentalidades e a movilizar as pessoas à luta por seus direitos. Então, há manifestações desde as localidades, pero também em nível de las regiões e nível nacional. Vamos ver algumas. Vamos ver então imagens de diferentes estados para ubicar um pouquinho essa dimensão. Aqui temos um ato público de denúncia ao extermínio em Pará de Belém, em norte do país. O próximo é um exemplo de uma caminhada pela paz em um bairro de São Paulo, caracterizado como favela, de grande quantidade de gente que vive aí, quase mais de 100.000 pessoas, e que se hace um trabalho há 21 anos por la paz. Um trabalho que não se resume à manifestação pública no dia da caminhada pela paz, mas um trabalho de um ano em las escolas, junto a los jovens, los adolescentes, niños, trabalhando toda essa dimensão de cidadania. E em um dia específico, então, há a manifestação pública para sensibilização. Aqui, em seguida, um exemplo de outra marcha contra a violência, pero não só contra a violência, pero por a cidadania plena e direitos humanos. De 2014, isso significa que também esse processo vem sendo construído há muitos anos. O próximo é uma caminhada também de 24 anos por la vida e por la paz, em uma região de São Paulo, a Zona Sul, que faz um trabalho concomitante com o Fórum Social Mundial, e que aí, então, se forma uma grande rede comunitária que luta pela paz e pela vida.
em um barrio, Jardim Ángela, já visto, concebido como um dos mais violentos da capital de São Paulo. E todo esse trabalho comunitário ha cambiado muito a situação local. Esta é mais uma imagem. Percebam que as fuentes são de meios alternativos, ou seja, de la contracomunicação, porque isto todo, quando sale em los meios comerciais, sale com algo muito rápido, muito com pouca cobertura da prensa. O próximo, por favor. Aqui um outro ato, especificamente em relação à juventude de negros, ato que mobiliza a comunidade contra o extermínio de jovens negros em Belém, no norte do país. Percebam que está escrito em defesa da vida, diga não ao genocídio da juventude negra. Marcha de las Margaridas. Margaridas porque está se fazendo uma homenagem a uma mulher com este nome, que foi assassinada há muitos anos por ser uma lutadora por los direitos de las mulheres no campo. Trata-se também de um processo de mobilização desde algumas cidades e que acontece durante meses ou hasta um ano, em um trabalho de formação para a construção da cidadania. Aqui um exemplo de Paraíba, quando elas estão em processo de preparação para uma manifestação mais ampla que vai acontecer na capital do país, que este ano aconteceu em agosto. O próximo. O lema dessas mulheres de Paraíba é por la vida de las mujeres e por la agroecologia, porque a base de este movimento de la região de Borborema, onde eu hago incluso um trabalho de investigação, a base está em la contraposição à la violência contra a mulher, o machismo, que está muito presente em muitas partes do Brasil. Em outro estado, em Maranhão, aqui também um exemplo da marcha em este estado. O próximo. Em outro estado, Pará, as Margaridas do Pará também protestaram contra os assassinatos de liderazgos amazônicos que defendem a floresta, os pueblos tradicionais e o ambiente. E, finalmente, em los dias 13 e 14 de agosto, as Margaridas chegam a Brasília, centro do poder político do país, onde está o governo central, onde está o parlamento, como forma, então, de se manifestar por justiça e direitos das mulheres. O próximo. Aqui uma imagem também desta marcha deste ano. O próximo, por favor. Aqui também outra. Mais uma. E aqui também em Brasília, a marcha tem momentos de reflexão. Então, não é só em la calle, né, levantar
reivindicações públicas, mas também todo um processo de mobilização entre as mulheres. E este ano aconteceu a primeira marcha das mulheres indígenas, simultaneamente a marcha das mulheres. Muito importante, um evento muito importante no país, que também mobilizou, então, principalmente as mulheres, em busca da defesa de seus direitos enquanto mulheres, mas também da floresta. Próximo. E essa marcha das mulheres indígenas se junta a la de las Margaridas, em um momento de soma de esforços, de forças para fazer frente a toda a situação do país. Incluso as mulheres indígenas estiveram no parlamento para protestar e mostrar suas visões de mundo. Essas marchas diziam que eram uma grande representação das mulheres das florestas, das mulheres urbanas e das mulheres do água, porque há muitas populações ribeirinhas. Aqui há um vídeo interessante, mas não vai dar tempo de passar. Vamos passar o outro. Enfim, para essas mulheres, então, essa foi uma palavra de ordem. Combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer. Bueno, se por um lado o quadro é desolador, uma sociedade de morte, com violências de todos os tipos, pero as contradições também generam sua própria negação. E na dialéctica da vida cotidiana sempre se criam alternativas para superar as condições de opressão. Há lutas por toda parte para cambiar as estruturas opressoras. Mis exemplos são de Brasil, mas está mais do que claro que estão realmente por toda parte. E agora, em América Latina, estamos vivendo um momento de externação pública, né, de toda a insatisfação e indignação com as condições historicamente constituídas. Essas lutas são também por estabelecer condições de respeito aos direitos humanos e de cidadania, e por estabelecer uma nova civilidade. Essa cidadania tem dois ejes: o civil, em nível de los direitos, que reivindicamos como direitos, mas há outro eje, que é o eje cívico. Então, cidadania não significa só direitos civis, sociais, políticos, comunicacionais, mas também deveres. Ou seja, significa as obrigações de todos, pessoas, organizações, partidos políticos, governo e o Estado, em constituir uma sociedade onde o interesse público esteja em primeiro lugar. Enfim, uma sociedade digna para todos e todas. Muitas graças. Buenos días. Como hablo muito mal espanhol e portunhol, espero que me desculpem e irei falar em português. Tentarei falar devagar para
permitir que me possam acompanhar. Queria começar por agradecer o convite da organização para estar nesta mesa redonda, na pessoa da professora Imaculata. Aproveitar também que estou aqui a dar os parabéns à organização da Pontifícia Universidade Raveriana por este congresso, que está a correr de forma impecável e que tem permitido discussões muito importantes ao longo destes dias. E queria dizer que a minha investigação se centra sobretudo na história da comunicação e da propaganda, e tenho-me interessado por compreender como é que os movimentos populistas contemporâneos repetem modelos e padrões que também encontramos em regimes autoritários, alguns deles populistas, dos anos 20, 30 e 40, também no espaço ibero-americano, nomeadamente se pensarmos no caso de Portugal e Espanha. E, portanto, aquilo que vou partilhar convosco é um resultado desse meu interesse, por me parecer que é uma discussão pertinente, tendo em conta a vaga de discursos nacionalistas e populistas que hoje são prevalecentes em diferentes geografias. Obviamente no espaço ibero-americano, mas também nos Estados Unidos da América, na Ásia, na Europa, um pouco por todo o mundo. E, na verdade, irei utilizar ao longo desta minha exposição alguns exemplos que extravasam o espaço ibero-americano, porque me parece que para conseguirmos compreender os movimentos populistas contemporâneos, é importante percebermos como eles também estão muitas vezes interligados e como existem de facto redes de cooperação e de partilha de recursos a nível global. Tem-se, por exemplo, discutido muito como é que movimentos populistas em diferentes países utilizam recursos e partilham recursos financeiros, mas também experiências que outros movimentos, muitas vezes de extrema-direita, têm utilizado em diferentes países. Na verdade, muito se tem escrito nos últimos anos sobre o papel dos meios de comunicação no ressurgimento de ideologias autoritárias que prometem, sobretudo, um regresso às verdadeiras raízes da nação. Portanto, esta ideia de um regresso a um passado que terá sido bom, que ninguém sabe muito bem exatamente como é que foi, mas esta ideia de um imaginário passado que aparece, por exemplo, ilustrado neste slide que vamos ver. Temos, obviamente, os casos óbvios do Donald Trump, que promete transformar os Estados Unidos num país great again, portanto, remetendo para um passado que terá sido grandioso, que ninguém sabe muito bem quando é que foi. Mas também na campanha eleitoral brasileira, Bolsonaro chegou a definir como o seu grande objetivo fazer o Brasil semelhante àquele que existiu há 40 ou há 50 anos atrás, ainda que nessa época o país vivesse em ditadura militar, embora julgo que o presidente Bolsonaro não reconheça a existência da ditadura militar. Mas, como eu dizia, estes exemplos eles podem ser encontrados em todo o lado. Na Europa, na Hungria, Viktor Orbán considera que o futuro, na verdade, está em olhar para o passado. E deu como exemplo o poeta seiscentista Gulbaba, que considerou ser o representante máximo de uma era quando, e vou citar, ele dizia: os filhos das nações se combatiam uns aos outros. E, portanto, para Viktor Orbán, o heroísmo das batalhas é o simbolismo da grandeza das nações. E, portanto, ser nacionalista é necessariamente trazer também esta ideia de violência associada contra o outro. E parece-me que esta ideia de recuperação da violência física que aparece nos discursos de grande parte dos líderes populistas é algo que merece ser discutido. Como eu dizia, esta ideia de que o futuro grandioso implica regressar a uma ideia algo ténue de passado, não é verdade nada de novo. Portanto, é algo que marcou muitas ditaduras, muitos regimes políticos na América Latina ao longo do século XX, na Europa, no período entre as duas guerras, Mussolini prometia um regresso
à glória da antiga Roma, Hitler à Alemanha que tinha existido antes da Primeira Guerra Mundial, e queria ilustrar-vos com um exemplo, uma imagem visual do caso português, portanto, durante o Estado Novo com Salazar, onde esta ideia era também já muito forte. Portanto, Salazar prometia aquilo que ele chamava um ressurgimento nacional, que era um regresso ao tempo em que Portugal havia dominado as rotas marítimas entre os vários continentes. E que aparece nesta imagem deste slide, construída de forma muito visual. Portanto, temos aqui aquela caravela no centro para ilustrar uma suposta grandeza que Portugal tinha tido, por onde deveria caminhar novamente, e depois, se repararem, do lado direito, temos o ano de 1925, que foi o ano antes da instauração da ditadura militar, portanto, onde o tempo está chuvoso, muito escuro, e depois o período já pós a instauração da ditadura, em que continuamos com aquela imagem na mesma da caravela, mas já com um período muito, portanto, com um tempo solarengo. E eu julgo que uma das discussões importantes a ter hoje em dia é tentar perceber o que é que torna os discursos populistas e nacionalistas tão atrativos para as pessoas. Porque parece-me que já não chega a discutirmos o facto de os líderes populistas contemporâneos utilizarem uma linguagem que não nos parece razoável, incentivarem ao ódio e à violência. Precisamos de perceber porque é que isso é de facto atrativo para as pessoas. E julgo que há algumas coisas que nós já sabemos. Uma é que um líder forte, a ideia de que existe um líder forte que vai proteger os cidadãos das diferentes ameaças, incluindo das elites corruptas, que é uma ideia central em todos os populismos atuais, tal como foi nos anos 20, 30 e 40. Essa é uma ideia que é muito atrativa para muitas pessoas. E por um segundo ponto, muito relacionado com a nossa área de estudos, é o papel desempenhado pelos meios de comunicação. Porque para que exista uma adesão massiva a estes discursos populistas, eu acredito que uma das coisas que é necessária também é a inculcação do medo. E aí os meios de comunicação desempenham um papel central. Por um lado, porque dão grande visibilidade a tudo o que são ameaças, conflitos, manifestações, criando a percepção de um perigo iminente, que é utilizado pelos populismos. E, por outro lado, estes líderes tendem a apresentar todos os que não concordam com as suas ideias como sendo os inimigos que precisam de ser combatidos. E, portanto, esta ideia de um inimigo comum é também uma ideia central no populismo. Enfim, no Brasil, o presidente Bolsonaro até transformou este exemplo ainda mais simples, quando ele recentemente, ele próprio divulgou uma lista dos seus principais inimigos. E, portanto, esta ideia de que existe um inimigo poderoso é sempre usada como justificação para exercer as mais diversas violências. No caso americano, por exemplo, Donald Trump desde cedo identificou os imigrantes como os seus grandes inimigos que querem acabar com o estilo de vida americano, e isso tem o levado a justificar as mais diversas políticas, nomeadamente a separação de famílias na fronteira, por exemplo. No Brasil, também os ativistas sociais são considerados como inimigos que querem colocar em causa um certo ideal do Brasil. Em Portugal, durante o Estado Novo, o grande inimigo era o comunismo. Portanto, e foi isso que permitiu galvanizar muitas pessoas para apoiar o regime. E todos os atos de violência que eram cometidos eram sempre justificados pela necessidade de impedir a propagação do que se chamava o terror vermelho. E daqueles que queriam impedir o projeto do Estado Novo. E, claro, rapidamente, todos aqueles que não concordavam com Salazar eram considerados comunistas. E na maioria dos regimes populistas, a imprensa também é sempre considerada um inimigo muito poderoso. Mais uma vez, este slide ilustra alguns exemplos, desde a famosa expressão enemies of the people nos vários tweets do presidente americano, até ao caso, mais uma vez, do presidente Bolsonaro, que só este ano, de acordo com a Federação Nacional dos Jornalistas, já atacou a imprensa mais de 100 vezes. Na verdade, naquela imagem que aparece, o número é 99, mas já foi retirada há algumas semanas
semanas atrás, portanto, já, de certeza que já ultrapassou uma centena de ataques ao jornalismo. E, portanto, aqui também temos um outro paralelo entre os populismos contemporâneos e os autoritarismos dos anos 20, 30 e 40. Ambos atacam os meios de comunicação e procuram comunicar de formas diferentes e procuram comunicar diretamente com o povo. Hoje em dia, ainda ontem na DTI em que participei, muitas comunicações eram sobre a comunicação direta dos líderes políticos com os seus apoiantes através do Twitter, através do WhatsApp. Se nós pensarmos nos anos 30 e 40, o grande fascínio dos ditadores era a rádio, que permitia falar diretamente para as pessoas sem ter que ser uma comunicação mediada por quem escrevia na imprensa, não é? Portanto, esta ideia é também muito prevalecente no populismo. Como é que é feito este controle da imprensa? Ele pode ser feito, de facto, de várias formas. Pode ser feito através da censura, como acontece em muitos regimes, mas pode ser feito também através, sobretudo, de tentativas de descrédito que colocam em causa qual é que é realmente o valor da imprensa. E é isto que hoje em dia nós assistimos em muitos países. Por outro lado, outra característica que eu gostaria de sublinhar também, que eu acho que nos espanta muitos de nós que procuramos analisar o que é que se está a passar com os discursos populistas contemporâneos, é o facto de muitos destes líderes proferirem afirmações e poucos dias depois, ou horas depois, dizerem exatamente o seu contrário e isso ser considerado normal, não é? Isso fez-me lembrar também que, mais uma vez, se nós olharmos para o passado, as ditaduras foram marcadas por estas contradições. E, mais uma vez, peço desculpa por usar um exemplo do Estado Novo português, mas que me parece um caso também ilustrativo, que vamos ver no próximo slide, que é numa entrevista que deu em 1932, Salazar falou sobre a censura, para dizer que ele concordava que a censura era uma instituição defeituosa, injusta, sujeita ao livre-arbítrio dos censores. E depois acrescentava que ele próprio já tinha sido vítima de censura e que a considerava profundamente errada e que chegou ele próprio a ter pensamentos revolucionários porque era absolutamente contra a censura. Ora bem, isto foi em 1932. Em 1933, ele instaura o Estado Novo e ampliou todo o âmbito da censura, que havia de durar mais de 40 anos em Portugal. E, portanto, esta questão da contradição não foi propriamente uma questão importante. Há, de facto, um outro apelo que estes líderes trazem, em que as contradições parece que deixam de fazer sentido. E basta pensarmos hoje em dia, não é? Portanto, hoje em dia o controle dos meios de comunicação é absolutamente fundamental em grande parte dos populismos, quer seja na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, um pouco por todo o lado. A última ideia que eu gostaria de partilhar convosco é mais centrada no conceito de violência, que é também uma das palavras-chave desta mesa redonda. E é, no fundo, tentar problematizar um pouco como é que os regimes nacionalistas são, por natureza, regimes que promovem a violência e que, além de a promoverem, se orgulham de a fazer. Os alvos dessa violência podem ser diferentes grupos. Podem ser as mulheres, podem ser minorias étnicas, minorias sexuais, mas são sempre também aqueles que se considera que são diferentes de nós, não é? E, portanto, é como se a própria ideia de nacionalismo trouxesse associada um conceito de violência. E eu julgo que aqui o pensamento de Max Weber pode nos ajudar a perceber isso, não é? Portanto, ele dizia que a nação era um grupo de pessoas, um grupo unido pela memória de uma história comum e pela luta com outras nações pela supremacia cultural, económica e política. E esta ideia de um combate de violência para com os outros é, na verdade, intrínseca ao nacionalismo que é defendido hoje em dia. E ele faz parte do imaginário coletivo das nossas nações. Eu julgo que nos vários países, se nós pensarmos nos símbolos da nacionalidade e no modo como a ideia de nação é construída, nos próprios meios de comunicação,
rapidamente nos apercebemos que existe uma relação muito imbrincada entre nacionalismo e violência. Basta pensarmos nos nossos museus, como eles estão cheios de obras nas quais sobressai esta relação entre nacionalismo e violência. Um dos exemplos aparece aqui no próximo slide, o quadro de Goya, 3 de maio de 1808, que é uma homenagem aos nacionalistas espanhóis que resistiram à invasão. Peço desculpa, precisamos do próximo slide. Achei que estávamos a ver. Muito bem. Portanto, é uma homenagem aos nacionalistas espanhóis que resistiram à invasão do exército napoleónico. E, portanto, sendo um quadro que procura representar o heroísmo da nação, ele é representado através de um ato de extrema violência, como é neste caso o fuzilamento dos nacionalistas espanhóis. No cinema, se nós pensarmos os grandes filmes épicos de construção da nação, eles todos são filmes de uma extraordinária violência. Talvez um dos exemplos emblemáticos da América Latina, aqui confesso que não tenho bem a certeza se é mesmo, poderão corrigir-me, mas tentei fugir aos exemplos mais europeus e americanos, será no próximo slide, e portanto fui buscar o filme O Libertador, sobre Simão Bolívar contra o colonialismo na América Latina. O subtítulo é também muito ilustrativo, não é? O homem, o guerreiro, a lenda. Portanto, esta ideia da violência que está na base da construção da nação. Portanto, a violência como algo que é fundamental na construção desta ideia de nacionalismo. E quando pensamos para além do espaço ibero-americano, encontramos também uma grande prevalência de obras na pintura, no cinema, nas quais existe uma tendência clara para associar os discursos nacionalistas a imagens de derramamento de sangue, morte e martírio. Há vários autores, nomeadamente Sinisa Malesevic, que defendem que o nacionalismo não é necessariamente violento. Mas a verdade é que me parece que o discurso nacionalista tem por base a ideia de uma identidade que se constrói não só por oposição, mas como por exclusão e violência contra o outro. E parece-me que é esta ideia de nacionalismo que está, sobretudo, a ser promovida pelos movimentos populistas contemporâneos. E esses exemplos eu julgo que não faltam, como vão aparecer aqui também no próximo slide, se eventualmente a apresentação funcionar. Portanto, um nacionalismo que implica necessariamente uma violência contra o outro. Provavelmente não vamos conseguir ver, mas os exemplos que apareciam ali eram, mais uma vez, os ataques do presidente Donald Trump contra os imigrantes da América Latina, que ele já em várias ocasiões apelidou de animais e de violadores, aos comentários de Bolsonaro sobre as más intenções dos imigrantes, ou, por exemplo, afirmações de Viktor Orbán, que chamou de veneno a todos os imigrantes que procuram chegar à Europa através do Mediterrâneo. Portanto, esta ideia de que a nação ela não pode albergar ninguém que seja diferente e que essas pessoas têm de ser combatidas. E, portanto, para terminar, gostaria de dizer que me parece que tudo isto, e aqui estão estes exemplos que eu estava a referir, tudo isto me parece que são também ilustrações daquilo que Ruth Wodak chamou de um discurso político desavergonhado. Ou seja, em que as regras do que se pode ou não dizer em público, elas parece que desapareceram. Não é? Pelo menos em muitos países não seria razoável, há 10 anos atrás, um chefe de Estado chamar animais a pessoas, portanto, colocando em causa os direitos humanos mais básicos. E, portanto, isto leva-nos para uma discussão também que é até que ponto os populismos contemporâneos, na verdade, são ou não regimes autoritários. Eu acho que é uma discussão muito complexa. Na verdade, acredita-se que em muitos destes países onde o populismo chegou ao poder não há propriamente uma intenção de acabar com a democracia, mas parece-me que claramente que existe uma intenção de corroer as instituições democráticas. E ao fazer isso, muitos autores têm, aliás, proposto, o Frederick Finkelstein, por exemplo, propõe este conceito de uma democracia autoritária. E eu julgo que é importantíssimo nós discutirmos, efetivamente, não só o que é que isso significa,
mas efetivamente qual é o papel que os meios de comunicação e nós, enquanto estudiosos do fenómeno da comunicação, podemos desempenhar, dada a centralidade que a mídia ocupa efetivamente na estratégia destes regimes nacionalistas e populistas. Muito obrigado. Perdón por el accidente de vejiga, pero el frío de la sala invitaba a no estar aquí bailando. Hace frío, deberían agruparse a ver si con la piel nos calentamos un poco más. Bueno, las gracias a la organización, las gracias a Ibercom, a Marisol Cano, a esta universidad, y las gracias a mi amigo Enrique Bustamante, que es quien tendría que hablar aquí hoy, pero como decía el otro día, pues se van a tener que conformar. A mí también me hubiera gustado escucharlo, pero se van a tener que conformar con escucharme a mí y yo con oírles a ustedes. Buenos días a todas. Yo creo que tenemos que venir un poco a provocar, ¿no?, en la academia, y que a veces nuestros alumnos buscan en la calle la provocación que no encuentran en las aulas. Tal vez tengamos que pensar que esa es una de las causas por las que no están aquí, porque siempre están escuchándonos lo mismo y en la calle encuentran cosas que no encuentran en las aulas. Tal vez nosotros tendríamos que salir también a la calle con ellos y hacer que estos encuentros fueran encuentros de insurgencia, de debate, menos protocolarios, más informales, más de convivio. Y en ese sentido, ya que ayer junto nuestra nueva presidenta, Cecilia, asumió este compromiso de la nueva Ibercom, trabajemos por una nueva Asibercom que proponga y ponga al estudiante en papel protagónico, a ese que nos va a heredar, a ese que nos tiene que decir cómo son también las cosas. No quiero empezar sin aplaudir la valentía de las calles estos días en Colombia, en Bogotá, como en otros lugares de América Latina, o deberíamos decir mejor de la Via Yala, y que despierta y reclama justicia y nuevos derechos por fin. Yo vengo de una tierra que es también parte de la Via Yala, porque en mi tierra de Andalucía soy parte de una colonización de hace 500 años. Si ustedes revisan la historia, verán que el último territorio del sur de Europa que coloniza la Europa cristiana contra la Europa musulmana es Andalucía. El Reino de Granada, el último territorio del territorio europeo árabe, en la parte sur, no en la parte oriental, cae en 1492. Y ahí nace una epopeya del eurocentrismo que se va a trasladar a América en forma de necesidades de obtener riqueza, que es lo primero que busca un inmigrante cuando se traslada. Aquí vinieron más inmigrantes desarrapados a buscar riqueza para volver a su tierra que otra cosa, pero que la situación, cuando miro los problemas de América Latina y miro los problemas de mi tierra, son los mismos de hace 500 años, producto de una colonización que generó unos problemas endémicos que hoy perviven. En mi tierra también hay más de un 25% de desempleo. En algunas zonas el desempleo llega al 40% de ausencia de trabajo. Hay monocultivo, hay minería extractiva, hay destrucción de la tierra. Y tenemos que ser conscientes. Y esto es un producto colonial que no existe en otros lugares de Europa. Por eso, aunque han pasado 30 años de macroinversiones europeas en fondos de desarrollo, el territorio sigue teniendo los mismos problemas. ¿Por qué? Porque las infraestructuras no se mueven. Los problemas se han convertido en endémicos. No hemos sido capaces de afrontar la realidad. El dinero no hace que todo funcione mejor. Y cuando encima, y defiendo el territorio del periodismo, y cuando encima no somos capaces de construir y de narrar nuestras realidades, la violencia es peor. Y cuando el modelo educativo acompaña a este sistema de medio que reproduce esos imaginarios, pues el modelo se empobrece más todavía o nos mantenemos en esta. Decimos, ¿cómo es posible que no cambiemos? ¿Es que el sur no trabaja? ¿Es que solamente trabajan los del norte? No, el norte no trabaja, el norte tiene plata suficiente para no trabajar. Los ricos juegan al golf, no hacen otra cosa. El pobre es el que trabaja y que se la banca, pero no progresa.
Entre otras cosas porque el progreso no existe. Ahí quería empezar. Mi tierra es Triana. Yo hablo como un originario de Triana. Sí, soy blanco y europeo, pero mi tierra es Triana, mi territorio es Triana y yo soy originario de Triana. Y mientras no reconozca de dónde soy originario, no seré consciente de lo que hago y debo de hacer en mi territorio. Porque a veces parece que hablamos de lo originario y lo originario solamente puede ser lo indio. Yo soy indio de mi tierra y debo de cuidar mi territorio como lo hacen estos otros originarios que no han perdido nunca su perspectiva. Esa es mi enseñanza y mi aprendizaje. Y cuando traslado esto a mi ámbito mediático, digo, tengo que construir medios que hablen desde mi sentir originario y que protesten y se rebelen contra estas epistemologías, esta forma de pensar, esta forma de manipular a la sociedad que implantan los medios. Y muchas veces ya lo sabemos, todo lo que combatimos en el ámbito de la enseñanza, los medios lo destruyen. Enseñamos ética, enseñamos valores y luego vemos lo que ven y hacemos lo que hacemos y nos comportamos de otra manera. Hay que construir y aprender a construir medios. Ese es mi territorio. La Triana que miraba a América, la Triana que sigue mirando a América. Por eso me siento muy parte de la Via Yala, me siento cómodo aquí e incómodo e intolerante contra la injusticia de mi tierra y de esta tierra. A veces dice que hay que predicar la tolerancia, digo, hay que predicar la tolerancia, pero debemos ser intolerantes con la pobreza y con la miseria, ¿verdad? No voy a tolerar al pobre que está en la calle, yo soy tolerante, a mí no me molesta, ¿no? Ahí hay que ser intolerante, hay que cambiar los términos. El problema es que en esto el futuro no existe, porque no tenemos una bola de cristal, ¿no? Eso en la feria sí, tienen una bola de cristal y te voy a decir tu futuro. No, hay que reconocer que si no nos reconocemos en nuestro pasado y no nos reconocemos en el presente, no podemos adivinar lo que va a pasar en el futuro. Es decir, y tenemos claramente delante de nosotros que este modelo al que hemos llegado ahora, en esta crisis de la época del antropoceno, la crisis del antropoceno, ¿no? Porque está ahí la crisis que ha provocado la propia humanidad al planeta y al sistema, debemos de cambiar, ¿no? Y debemos de transformar esta situación. Me acuerdo de mi amigo Donato Aima, en Bolivia, cuando decía, Manuel, el futuro lo que hay que estar es en el presente. Es ahora lo que importa, no es mañana. Y si no sabemos estar en el ahora, va a ser muy difícil que estemos en el mañana. No podemos vivir en el mañana, tenemos que vivir en el ahora. Entonces, ¿cómo hacer que la noticia y el ahora deje de ser la casualidad para volverla en la causalidad? Y analizar las causas de los por qué estamos llegando a lo que llegamos. Porque esto es más que una cosa violenta. Una vez me contaba Juan Díaz Bordenave, en su casa en Asunción, en una plática muy bonita, que fue a visitar a su amigo Paulo Freire, ¿no? Y allí entre broma le dijo, oye, lo de la pedagogía del oprimido, Paulo, está bien, pero ¿y para cuándo una pedagogía del opresor? ¿Por qué siempre nos tenemos que educar a nosotros y no tenemos que educar a los opresores ni descubrir la cara de los opresores? Y todavía no lo hemos hecho, estamos ante el desafío, ¿no? Y esto significaría, pues, una pedagogía docente de la insurgencia, una pedagogía de la disidencia, una pedagogía de las rupturas epistemológicas, con el cuidado con el que nos advertía Boaventura de Sousa, al decirnos, cuidado, no vaya a ser que otra vez los eurocéntricos creemos las nuevas epistemologías y volvemos a caer en otros paradigmas de imposiciones culturales. Pues sí. Tal vez aquí falten más rostros de la Via Yala y tal vez aquí falten otras miradas con las que discutir, porque hablamos siempre de la otredad, pero la otredad nunca está con nosotras. Esto es complejo, ¿eh? O sea, no conseguimos cambiar los hábitos, ¿eh? Y esto es un problema que tenemos, ¿no? Esto también viene a desafiar el cómo alterar los paisajes, ¿no? Los paisajes desde los que hablamos, los paisajes desde los que nos pronunciamos. Esto que decíamos de esta academia que no deja de reproducir siempre lo mismo. Claro, vivimos en un sistema, en un modelo económico, social y mediático que, como decía antes, viene a violentar nuestros derechos.
porque lo que la mayoría de los medios informa no contribuye a denunciar desde la verdad las condiciones de vida de miles de personas sometidas no solamente a exclusión, sino a la invisibilidad. ¿Cómo alguien piensa que en Europa no existe la pobreza cuando tenemos más de 60 millones de empobrecidos? ¿Dónde están? Pues debajo de la alfombra seguramente, porque en el día a día de la información casi no se ven. ¿O dónde están esos Estados Unidos, donde hay más de 90 millones que viven en la calle y que no son atendidos ni siquiera sanitariamente? Ese es el éxito de nuestro sistema. Eso es lo que predican nuestros medios. ¿Eso es lo que queremos que nuestros alumnos sigan trabajando y sigan contando? ¿O queremos construir medios que hablen desde la verdad, poniendo la piel en la calle? Me llama estos días la atención lo importante frente a toda esta noticia de la catástrofe, del ecocidio, del cambio climático, cómo de pronto los medios ponen su foco de atención en una chica sueca, blanca, maravillosa, Greta Thunberg. Está bien, llama la atención. Pero yo digo, ¿y dónde estaban los medios cuando mataron a Berta Cáceres y a Chico Méndez? Y cuando reprimen cada día a cientos de campesinos que defienden sus ecosistemas. ¿Dónde están los medios? Es que tiene que llegar una chica blanca europea políticamente correcta para que vaya a las Naciones Unidas. Eso es lo que estamos buscando. Y ni siquiera en los medios somos capaces de hacer estas reflexiones, ni como sociedad tampoco, ¿no? Caemos en todas las trampas. Entonces, hay que empezar a dudar absolutamente de todo, que esto es lo científico, y hay que empezar a dudar de uno mismo, y hay que empezar fundamentalmente a dudar de lo que estamos escribiendo, ¿no? Este es un periodismo, como decía antes, que atiende a las casualidades y no a las causalidades, y debemos de renovar nuestra agenda. A lo mejor resulta que seguimos pensando que el periodismo es contar lo último que acaba de pasar, y esto nos impide hacer un periodismo lento, ¿no? Desde que el comer lento, el vivir lento, pues el periodismo y el pensar también debe ser lento y contemplativo, porque si no, no le podemos poner el acento donde lo tenemos que poner. Yo creo que importa más qué contamos que si lo contamos gramaticalmente bien, que es importante y es bonito, pero la B, la V, la H, pues me importan menos que lo que estamos contando, ¿no? Y debemos atender a esto. A veces nos empeñamos en que nuestros estudiantes no cometan falta de ortografía, pero no entramos en el fondo de lo que están escribiendo. Y nosotros no cometemos falta de ortografía, pero ya a veces no decimos absolutamente nada. Y nos quedamos tan panchos, porque quedó bonito el envoltorio, ¿no? Me molesto ya a mí mismo, porque a veces me leo y me digo, ¿pero esto a dónde va? ¿Para qué me sirve, no? Entonces, hay que empezar a transmitir estos valores que llevan a una conciencia del trabajar por el bien común, que es el de todos los mortales, que es el no solamente de todos los mortales, sino es el de todos los seres que habitan, materiales o inmateriales. A la recuperación de esta consideración ecológica que nos haga entender que somos ecodependientes. Y nuestro presente ya tiene que ser trabajado desde este significado de ecodependencia. No podemos vivir al margen del resto de seres vivos, ni del resto siquiera de los materiales inertes. A mí me ha maravillado, mi primer entusiasmo cuando vi el programa es que, Arturo, tápate las orejas, por favor, es que lo inaugurara Arturo Escobar. Porque nuestros estudios de periodismo, estudios de comunicación, han olvidado la transversalidad, ¿no? Es decir, ¿de qué están llenos? De contenidos prácticos, instrumentales del on, play, off, ¿no? Que lo aprendemos en nada, en un cursillo de una semana tenemos las herramientas para desenvolvernos periodísticamente si queremos, pero en los conceptos y el pensar no sabemos nada de antropología, no sabemos nada de filosofía, no sabemos nada de economía social, no sabemos nada de valores comunitarios, no hacemos dinamización social. ¿Por qué no integramos todo esto en nuestro currículum? Porque sin esto va a ser difícil que contemos el mundo. Por eso me encanta que alguien que es capaz de pensar de esta mirada, como Arturo, inaugure un congreso de comunicación, que es atípico. Aquí tendría que haber estado un pope de la comunicación, ¿no? Pero resulta que los más popes de la comunicación ninguno estudió comunicación. ¿Lo han visto?
Estamos ante una generación que se nos va, que quería los estudios de comunicación, pero no estudiaron comunicación y hemos fracasado. Boaventura me parece que es magnífico, reflexionando desde la comunicación, sin más no estudió comunicación. Aquí ha estado estos días José Luis Piñuel, él no estudió comunicación y da clases en comunicación. Enrique Bustamante, que tendría que estar aquí, no estudió comunicación, estudió sociología, política. Miquel de Moragas, otro que también es muy citado, ¿no? Semiótica, o sea, la filosofía de la palabra, del lenguaje. Y esto lo hemos eliminado, hemos reducido a la nimiedad nuestros estudios. Y esto limita nuestra capacidad de libertad de expresión. ¿Por qué? Porque ante todo limita nuestra capacidad de pensamiento crítico. La libertad de expresión sin libertad de pensamiento no sirve absolutamente para nada. Decía en mi clase, me decía un colega una vez, dice, ¿sabes lo más bonito de nuestra profesión? Lo que más amo de ello, dice, a mí me pagan por pensar y por hacer pensar. Qué bonito, ¿no? Eso no es trabajar, eso es vivir el presente y estar contento. Encima decimos que trabajamos, no. Usted dedíquese a pensar y a hacer pensar. Esto es un valor, ¿no? Y a partir de ahí seguramente entenderemos mejor la realidad y entenderemos mejor la otredad. Esta necesidad de comunicar la transición de nuestro actual modelo a un modelo ecosocial, dar visibilidad además a quienes ya lo están haciendo. Quiero agradecer a mi grupo de investigación, Laboratorio de Comunicación y Cultura con Andalucía, y a algunas de mis colegas como Lidia Peralta o Lara Espinal que me acompañan, el que estamos haciendo un mapeo de los modelos de transición ecosocial que existen en nuestra tierra. ¿Por qué? Porque los medios no lo cuentan. Los medios, cuando hablamos de esto, parece que hablamos de cosas de cosas distópicas. La utopía es algo a reivindicar, ¿no? Y que parece que esto, pues que no se puede poner en marcha, que esto es una quimera. Oiga, es que hay mucha gente que vive en este modelo. Es que hay empresas que funcionan en este modelo. Es que hay cooperativas que funcionan en este modelo. No solamente lo hacen y viven, sino que además se lo pasan a lo grande. Eso es lo importante, ¿no? Yo, como vengo de la tierra del sur, en la que dice que los del sur con tanto calor pues no trabajan, ¿no? Yo soy de la tierra del Ajá, ¿no? Como decía el otro día una colega de Omar Rincón. Tú eres como del Ajá, ¿no? Del Ajá de Barranquilla. ¿Y Ajá? Pues sí, Ajá. Había un rockero de mi tierra que decía, somos víctimas propicias de una antigua maldición. Casi todas las maldiciones son bíblicas. Hemos de ganar el pan con el propio sudor. Dice, menos mal que aquí en Sevilla, con tanto calor, sudón que no haga nada. Y yo lo reivindico. Aquí no hemos venido a trabajar, aquí hemos venido a gozar y a reír y a ser felices. Y ese es el camino que tenemos que encontrar. Que en el camino hay que producir algo para comer, sí, pero no puedo convertir el trabajo en mi objeto de vida, ¿no? Y sin embargo seguimos trabajando de esta ilusión que se escribió en una Biblia hace, no sé si 4.000 millones de años, 5.000 o 6.000, y todavía no la hemos cambiado, ¿no? Como la condena bíblica de Babel. O sea, porque somos diferentes o porque desafiamos, ahora no, el castigo divino es que no vais a entender a vosotros porque cada uno va a hablar una lengua de su padre y de su madre y no vais a entenderos nunca. O sea, la diversidad es un pecado. Revisemos un poco porque es un libro de historia, pero que tiene algunas cosas que nos deberían haber permitido evolucionar como especie. Esa es la otra cosa, que nos hemos creído además que el progreso existe y todos los días nuestras noticias están llenas de estos progresos técnicos, tecnológicos que alcanzamos. Si tuviéramos filosofía en nuestra carrera, escucharíamos a los filósofos que dicen, oiga, el progreso no existe, es un concepto vacío, porque lo único cierto en nuestra vida es la ética, que es un valor constante, inmutable e inalterable. Y la ética no evoluciona, porque la ética es siempre la misma. Esos valores no se destruyen. Otra cosa es que coyunturalmente la corrección política instrumentalice la ética o la reconvierta para hacernos creer que la moral es la ética. No confundamos, ¿eh? Y que cuando producimos un progreso científico que tenemos que compartir, o es universalizable o el tal progreso no existe. Y hoy nos encontramos con que esto no es un valor universalizable, ¿no? Los avances científicos y tecnológicos van solamente a una parte de la población.
Al resto hasta le sobra, se me acaba el tiempo y voy a decir 5 cosas. Decía el teólogo Hans Kuhn, 1 minuto, 1, en Canarias serían 2, que cualquier invención tiene que estar sujeto a la carga probatoria. O sea, aquí inventamos cualquier cosa y la lanzamos al mercado, sirva o no sirva. Y esto genera el caos, la contaminación, una cosa que no sirve, que mañana acaba en la basura. Y de esto hemos conocido mucho. En fin, para ir terminando, este eurocentrismo, esta epistemología que hemos generado en esta fase de la historia es algo que tenemos que combatir, y se combate, yo creo que desde la creación y la conciencia de que nuestras narrativas tienen que ser de ecotransición. ¿Y cómo se hace esto? Pues se hace creando algo que estamos poniendo en marcha, que lo llevaremos a nuestra web y que esperamos compartir con todas vosotras, y que es un manual de éticas narrativas periodísticas. ¿Con qué nos queremos comprometer a la hora de contar el mundo? ¿Qué significa desarrollo? ¿Qué significa crecimiento? ¿Qué significa cambio social? ¿Qué significa...? Y acabar esta boludez que seguimos todavía trabajando hoy. ¿Hasta cuándo vamos a seguir hablando en la academia y creyéndonos esto de la comunicación para el desarrollo? Ya está bien. Ya está bien. No podemos ser tan inocentes. Y cuando no es la comunicación para el desarrollo, es la comunicación para el cambio social. Cambió un smoking por otro. No podemos seguir en esta trampa. Así no podemos hacer periodismo. Así nos da igual hablar de libertad de expresión o no, porque no hablamos de la libertad del pensamiento crítico. Creemos que alfabetizar en la profesión es dotarle de habilidades instrumentales para que maneje muchos aparatos, pero alfabetizar es crear pensamiento crítico, no otra cosa, sin más, ¿no? Tenemos que reformular los estudios de periodismo, darle transversalidad necesaria, tenemos que reconstruir el ecosistema de medios. Este sistema mercantilizado es golpista y violento con la ciudadanía. Mercantilizado, ahí sí generalizo. El no mercantilizado, el cooperativo, nos enseña. Aquí tenemos a la cooperativa desde abajo, los que estáis en Bogotá y en Colombia lo conocéis, y es maravillosa. Y ellos producen para vivir y para tratar de compartir con nosotros conocimiento. La estética no es la ética. Importa más la ética que el envoltorio, y nosotros hacemos grandes envoltorios y al final nos olvidamos de la ética. Primero ética y luego estética. Si queremos comunicar ética, tengamos herramientas para envolverlo bien, pero no al revés, que es lo que estamos haciendo. Los medios deben de ser rentables socialmente, no económicamente. Sobre todo lo audiovisual, porque las ondas nos pertenecen a todas. No son propiedad particular y cada día somos propiedad privada. Y acabo. La urgencia es abandonar todas estas improntas que la academia nos ha desafiado y decolonizar todos estos imaginarios. Hagamos la lista, no tengamos complejos. Yo creo que cada una de nosotras tiene que construir su propio diccionario. El de la Real Academia puede ser el denominador común, pero es cuando me dicen mis alumnos, ¿es que amor significa lo mismo para todas las que estamos aquí? Ya no me lo puedo creer. Seguro que cada una, desde su experiencia, tiene una definición del amor, ¿no? Para una será, para mí, el gran fracaso, no lo encontré. ¿Qué es amor? Pues no sé, que no, me lo paso bien, pero no, mentira, ¿no? Te dicen, ¿qué es ser cobarde? Aquel que teme, aquel que huye, que tal. No, para mí cobardía es que por no decirte te quiero hoy y no decírtelo mañana, pues acabé condenado. Eso es ser cobarde, no decir que quieres a alguien. O sea, queremos diccionario de vida, que es lo que decía Arturo el otro día, que tenemos que diseñar, pero tenemos que diseñar desde lo conceptual para aprender a compartir, no ser robot. Y termino, dice, esto es un gran desafío, esto es utopía, bendita utopía, lo que no queremos es distopía. Esto es imposible. Y entonces me acuerdo de aquel ejemplo que decía, había un gran incendio en el bosque, en la selva, y entonces el tigre observa que hay un colibrí que va de un manantial, lleva una gota en su piquito y la arroja en el fuego y va y viene, y va y viene. Y el jaguar le dice, ¿pero qué haces, boludo? No, intento apagar el fuego. ¿Pero cómo? ¿Tú crees que vas a apagar el fuego? Y dice, mirad, yo hago mi trabajo. Empecemos ya. Gracias.
Bueno, tenemos poco tiempo, porque también empezamos más tarde, pero quería decir que tuvimos acá unas exposiciones muy propias, que se ve que son trabajos de investigación aquí de los colegas, y Cecilia, que trae con un concepto que es muy sugestivo y potencial, que es de contracomunicación, para hacer la propia crítica a comunicación popular, alternativa, etc., ¿no? Y a Nelson, que nos brinda con una mirada histórica de los discursos populistas para pensarmos los contemporáneos, y así también no nos sorprendemos diciendo que todo es nuevo, que todo es de ahora. Entonces, esta mirada histórica así tan importante de su trabajo. Y finalmente, de Manuel Chaparro, que viene propiamente de su existencia, de su vida, con su grupo de investigación, y que retoma cosas de ayer y también de la conferencia del profesor Escobar, y que hay una voluntad y retomar las utopías, retomar las calles, la voluntad de transformación. Sí, que los cursos de comunicación, cuánto también en Brasil han perdido este marco, este paradigma, y por tanto hay como si fuera un complot de los cursos con la grande media, ¿no? Los medios hegemónicos, y así también dar posibilidad de contrapor a esto, y con conceptos que vienen de Boaventura, que vienen de diseño de Escobar, y por tanto de tantas personas que continúan hablando críticamente, y me ha gustado muchísimo de la propuesta de un modelo ecosocial. ¿Tienes tú esto escrito? ¿Sí? ¿Y dónde? En Desde Abajo, en la editorial Desde Abajo en Bogotá. Ah, sí, sí. Bueno, lo dice a todos. Bueno, me alegró mucho publicarlo en Colombia, pero era como un debate y una deuda. Está ahí en la librería, es la cooperativa Desde Abajo la que lo ha publicado, en 2015 lo presentamos aquí en Colombia con el apoyo de Omar Rincón, un gran colega, y se llama Claves para repensar los medios y el mundo que habitamos, ligando las dos cosas, y como subtítulo, la distopía del desarrollo. Así que si lo compran y no les gusta, les devuelvo el dinero, garantizado. Bueno, no sé, Andrea, que digo a ti porque tenemos un conversatorio a seguir, pero tengo dos preguntas que han venido ¿podemos sí? Un para Nelson, que dice, ¿qué estrategia comunicativa se podría planear para superar los populismos? Solamente esto. Y para Manuel, me gustaría que desarrollase más la idea de una pedagogía para los opresores. Sí, también. ¿Cómo llegaste si en muchos de ellos su actitud es la indolencia y el cinismo? É de facto uma questão muito complexa, e eu julgo não, tenho a certeza que não tenho a resposta para qual seria a estratégia de comunicação para combater os populismos. No entanto, parece-me que há uma lógica dos populismos se aproveitarem da própria lógica interna de funcionamento da mídia e do jornalismo. E eu acho que era muito importante, aliás, em sequência também do que o Manuel Chaparro estava a dizer, de haver um pensamento crítico sobre aquilo que nós estamos a fazer com os meios de comunicação e a passarmos a tratar estes discursos populistas de uma forma diferente. Em muitos países, as notícias, hoje em dia, portanto, a discussão na opinião pública
é dominada por temas que são criados pelos líderes populistas. Não é? Há, inclusivamente, estudos que mostram que, por exemplo, nos Estados Unidos, o Donald Trump envia um tweet às 6 da manhã e esse é o tema de debate na mídia durante todo o dia. E, portanto, ao estar-se a debater esse tema, não se estão a debater temas realmente importantes. E é isto que eu quero dizer, que os populismos tendem a utilizar, eles conhecem, eles são profissionais a utilizar a mídia. E, portanto, eu julgo que a mídia precisa claramente de sair deste círculo e de voltar a uma visão, que talvez aqui seja uma ideia demasiado utópica, mas eu acho que é muito importante que não seja só utopia, que possa ser realidade, que é a mídia voltar a perceber que tem uma responsabilidade social e um papel social que vai muito para além da questão comercial. E eu julgo que sem isso vai ser muito difícil nós termos um outro tipo de jornalismo que possa ajudar a falar dos problemas concretos das pessoas e não andar atrás dos tweets que muitas vezes são sobre temas totalmente irrelevantes. Enfim, e portanto esta não será a solução, mas parece-me que sem isto dificilmente caminharemos para algo de construtivo no papel que os média podem, ou que a mídia pode desempenhar no mundo em que vivemos hoje. Rapidito. Esto es complicado, pedagogía del opresor, cómo hacerla. Y a mí siempre se me ocurrió que hay que coger, igual que el opresor te confina y te castiga, nosotros debemos de confinar al opresor al mundo real, someterlo a la verdad permanente. Y para esto necesitamos medios, no solamente someterlo a que vean a quienes sobreviven a partir de las epistemologías del barro, de los cartoneros, de los pobres, de los miserables. A decirle que no existen pobres, que existen personas empobrecidas. El pobre, pues es alguien que abandona por voluntad propia lo material, hace voto de pobreza, ¿verdad? No se construye, perdón, lo elige. Pero lo que tenemos son clases empobrecidas, lo que tenemos es gente empobrecida. Hay que enseñarle esto. Mientras no lo vea, los medios no se lo enseñan, los medios le enseñan a ellos mismos un escaparate en el que se ven guapos y maravillosos. No, que vean la verdad, es lo más importante. Y ahí quizá podamos ir discutiendo esta pedagogía. De ahí la importancia que tenemos de a nuestras estudiantes enseñarles a construir y gestionar medios desde la verdad. La crisis, esta crisis económica, que es una gran estafa, una gran mentira, porque no existe la crisis económica, lo que existe es una crisis ética profunda en todo el mundo. La crisis ética que impide repartir la riqueza que ya la humanidad ha generado de sobra y que no quiere repartir. Este es el gran problema. En esta crisis, en mi tierra, han surgido nuevos medios que son cooperativos. Ha sido la gran victoria porque han sido estos medios los que han desalojado a los corruptos del poder. Porque lo que los medios oficiales y los medios mercantilizados no querían publicar, ellos sí lo han publicado y han publicado las tramas de la corrupción y han hecho que estos partidos se desalojen del poder porque la gente le ha puesto cara y lo ha visto. Esto es hacer pedagogía del opresor o para el opresor. Bueno, podemos entonces encerrar este panel y agradeciendo a todos los expositores con muchas ideas estimulantes que vamos a llevar, vamos a reflexionar y así creo que cumplimos no un protocolo, más un deseo de este congreso. Muchas gracias a todos.